Irmãos, podem se sentar. Nós estávamos nas últimas semanas, acredito que passamos quase que 2 meses ou um pouco mais, estudando sobre o Evangelho distorcido e a maneira como as Escrituras, elas nos mostram a verdade, nos fazem voltar aquilo que Cristo Jesus, então, nos deixou. E nós vamos, então, passar a partir dessa quarta-feira a falar sobre este novo tema, revitalizar relacionamentos, porque uma vez que nós estudamos sobre o Evangelho distorcido, entendemos aquilo que é agradável a Deus, como nós devemos comunicar às pessoas para que elas possam saber sobre Jesus, nós automaticamente vamos precisar nos relacionar com as pessoas. Sem relacionamentos, não existe maneira, então, de nós pregarmos o Evangelho, de nós anunciarmos a verdade aos outros, aqueles que ainda não conhecem. E precisamos nos questionar se existem, então, falhas na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Por isso, nós vamos pensar sobre esta revitalização nos relacionamentos a partir das Escrituras. Quando nós, então, pensamos no nosso contexto, no nosso país, na nossa cidade, nós podemos observar o quanto que nós temos facilidade, então, de conhecer as pessoas. Se você ficar aí 2 horas na praça que nós temos aqui à frente, diversas pessoas vão passar por ali, e se você vê alguém que está ali por mais de 10, 15 minutos próximo de você, não vai ser difícil de você, então, entender onde a pessoa mora, com quem ela mora, qual foi a vida dela. Isso aconteceu comigo hoje pela manhã, por sinal, estava com o Vinícius, passeando com ele lá na praça, lá no Secap. Eu estava com ele, um senhor estava fazendo uma caminhada naquela praça, e ele viu eu parado perto do carro, estava começando a guardar as coisas para levar o Vinícius embora para casa, e ele começou a perguntar de onde eu era, como era o nome do meu filho, perguntei qual era o nome dele. Ele estava ali há 40 anos e conversa vai, conversa vem. A história básica da vida dele estava clara ali naquele momento. Isso não é difícil de nós fazermos, né? Cada um de nós tem uma história, né? Uma narrativa pessoal, algo que está acontecendo, algo que já aconteceu, onde morou, o que planeja fazer. Então nós vemos que não é difícil de nós construirmos as narrativas para podermos contar às pessoas sobre as nossas experiências. O que é o problema, então, que nós vemos hoje em dia? Não é falar, mas é ouvir. A maior parte das pessoas está disposta a contar suas experiências, falar sobre seus problemas, falar sobre o que estão passando ou o que já passaram, mas poucos estão, então, dispostos a ouvir, parar para conhecer as pessoas, parar para poder entender o problema das pessoas, para que de alguma maneira você possa direcionar. Quando nós falamos então no contexto de igreja, você vê que as pessoas elas estão precisando de ouvidos que as ouçam. Elas estão sentindo a necessidade de alguém que chegue diante delas e ouça para as acolher. Quando você fala no ambiente de igreja, o ambiente deve ser de acolhimento. Deve ser de pessoas que estão preparadas para não só ouvir uns aos outros que já estão dentro, como também ouvir aqueles que estão chegando, para que eles possam se sentir acolhidos no nosso meio. Então nós vamos fazer um estudo na carta de Romanos, capítulo de número 15, onde o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre este princípio, sobre essa disposição que nós vemos então importante estar dentro da igreja do Senhor. Romanos capítulo 15, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 7, que é uma oração de Paulo, que está no meio então de toda a sua carta pelos irmãos da igreja de Roma. Alguém pode ler para nós, por favor? Capítulo 15, versículos 5 a 7.
Muito bem, só esses 3 versículos. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, dessa porção que foi lida neste momento. E nós pedimos o auxílio do Senhor para compreender, ó Deus. Pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha iluminar as nossas mentes para nos dar a compreensão exata da Tua verdade, para podermos assim viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Pedimos que direcione todas as perguntas, as respostas, que tudo que viermos a dialogar nesta noite, ó Pai, esteja de acordo com a Tua vontade, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, então a carta de Paulo, nós precisamos lembrar que ela foi escrita para uma cidade, uma grande metrópole, ou seja, é um local onde o centro comercial de toda a região estava localizado ali. É um local onde diferentes pessoas se reuniam naqueles espaços, de diferentes línguas, de diferentes etnias. Estão todos reunidos nesta mesma cidade para desfrutar dos benefícios daquele local. Quando você olha então a carta de Paulo, você precisa entender que ele está falando com uma igreja que está localizada nesta cidade com estas posturas. Então, se a cidade ela tem estas diferentes pessoas com diferentes pensamentos, é natural que a própria igreja que foi fundada naquele local, ela também seja assim. Pessoas diferentes, de diferentes costumes, de diferentes personalidades. Inclusive na carta de Paulo aos Romanos, que nós sempre mencionamos quando falamos dela, existe uma dificuldade entre os cristãos judeus e os cristãos não judeus. Havia dentro daquela igreja uma separação dentre esses grupos por causa dos costumes que os não judeus acabavam trazendo para dentro da igreja. E então nós vimos Paulo orientando aquela igreja e exortando eles para que eles então entendessem a aceitação que deveria ter uns para com os outros. Porque Paulo começa a trabalhar esse assunto deste relacionamento ainda no capítulo 14. Se você chegar no versículo 1, ele vem dizer então: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então ele começa a tratar com estes irmãos sobre as posturas que eles têm dentro dos seus relacionamentos. A dificuldade era o que eles deveriam comer ou o que não deveriam comer. Quais dias eles deveriam guardar, quais dias eles não deveriam guardar. Alguns assuntos secundários que então aqueles que eram não cristãos, não judeus, que haviam se tornado cristãos, estavam agora trazendo para o meio da igreja. Então veja que há dificuldades ali, para que aquelas pessoas possam então se relacionar. Quando você pensa então no nosso contexto, nós precisamos questionar quais os motivos que nos separam dos outros cristãos dentro da igreja. Na cidade de Roma, nós temos ali algumas posturas que são então colocadas pelo apóstolo Paulo ao longo de toda a carta. Mas entre nós, quando nós falamos dos nossos relacionamentos, aqueles que nós então chamamos de irmãos, quais os motivos que nos separam destes então que estão aqui conosco? Veja então que o apóstolo Paulo, ele vem trazer no versículo de número 5, nesta oração que ele faz por esta igreja, ele vem então clamar para que eles tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. Nós vemos então Paulo dizendo para que essas pessoas possam ter o mesmo espírito de unidade, se você for olhar na nova versão internacional. O mesmo sentimento ou o mesmo pensamento é o desejo que Paulo tem para com aquela igreja. Eles vivam então esta unidade de espírito. Mas quando nós pensamos então em pessoas que têm o mesmo sentimento, pessoas que têm o mesmo pensamento, será que Paulo está então dizendo que essas pessoas elas deveriam todas pensar iguais?
de forma igual em todo o tempo? Pensa comigo então num grupo de pessoas onde todas elas se comportam da mesma forma, pensam do mesmo jeito em todo o tempo sobre todos os assuntos. Nós podemos então olhar esse tipo de entendimento como aquilo que Paulo está clamando a Deus? Quando você olha para as pessoas da igreja, são todos iguais? Pensam iguais? Em questões secundárias, todo mundo tem que pensar igualzinho, se comportar da mesma forma, ter a mesma personalidade? Não, Paulo não está dizendo isso, né? Paulo está dizendo então o que? Que nós precisamos aprender a viver unidos, mesmo com a nossa diferença, em meio à diversidade. Cada um de nós aqui tem uma personalidade, e nós vemos então Paulo clamando para que eles, e nós, da mesma forma, possamos sentir, pensar da mesma forma uns para com os outros. Então é o ponto de você chegar e conversar com alguém e você entender que essa pessoa tem uma opinião diferente de você. Você estar pronto para ouvir, entender o porquê que ela tem esse tipo de opinião e vocês, através da palavra, entrarem num consenso do que é o melhor. Em alguns momentos, como igreja, como cristão, você vai estar conversando com alguém e você vai ter que ceder. Você vai ter que esperar a pessoa falar. A personalidade da pessoa vai fazer com que ela reaja ao que você fala de uma forma, e a sua personalidade vai fazer com que você reaja de outra forma. Mas aqui nós estamos falando de coisas secundárias. Nós vamos ouvir a opinião de todo mundo. O que é que Paulo está trazendo para nós de exemplo aqui? O que é que as pessoas podiam comer, o que as pessoas não podiam comer? O que é que você pode comer? O que é que você não pode comer? Vocês entendem como isso é uma questão não essencial? É uma questão secundária que cada um de vocês vão definir o que é o melhor para vocês. Não vai interferir no entendimento do Evangelho quando você então diz que você tem um tipo de alimentação e o outro tem outra. Mas quando você vai conversar com essa pessoa que não pensa da mesma forma como você, vai ter que ouvir, entender o porquê que ela chegou naquele ponto de vista, e em um certo momento você vai ter que dizer, está tudo bem. Há um consenso quanto a isso, quanto a algumas posturas, algumas opiniões, que não vão atrapalhar aquilo que então a palavra nos ensina, que nos direciona ao Senhor, que faz com que a nossa fé permaneça então firmada nas Escrituras. Você se veste de um jeito e o outro talvez não se vista. Vão existir pessoas que gostam de se vestir de forma formal, apenas de camisa, apenas de forma social, outras pessoas não. Há problema nisso? Paulo está então falando aqui, pedindo a Deus, através desta oração, que as pessoas então elas possam pensar juntas, da mesma forma, elas possam então viver a unidade dentro da diversidade. Então vejam só, há coisas essenciais que devem então ser preservadas e há questões não essenciais que cada um vai definir aquilo que é o melhor para si. Se você se sente confortável numa roupa social e quer usar ela todos os dias, até debaixo do sol na rua, tudo bem, né? Eu que uso roupa social de domingo à noite, eu já acho que é muito, porque eu saio daqui transpirando, mas está tudo bem, é opção, né? Agora, se você quer usar uma roupa mais leve, não há problema também. O que é que nós precisamos entender, né? Precisa haver então esse respeito, ouvir, entender. Bom, você então definiu que você vai viver assim, você tem essa opinião secundária dessa forma, e está tudo certo. Paulo está falando aqui a uma igreja que tinham pessoas completamente diferentes e que precisavam aprender a viver juntas, a amar umas às outras. E ele então está falando sobre este amor que deve estar acima das nossas opções secundárias, né? Daquilo que nós então escolhemos
que não vai interferir na nossa fé, que não vai interferir no Evangelho de Cristo Jesus. Alguém quer comentar alguma questão sobre esse ponto? Sobre esse detalhe que Paulo está pedindo nesse momento? Porque vejam só, o que é que nós precisamos então questionar para nós mesmos? Se você é alguém que dá liberdade para os outros serem como eles querem ser, desde que, lembrem-se bem, o essencial está sendo preservado. Que aquilo que as Escrituras direcionam não está sendo deixado de lado. Mas aquilo então que não é essencial, você tem liberdade para escolher e os outros têm liberdade para escolher. A questão é se nós damos liberdade para os outros pensarem diferente, agirem diferente. Porque o grande problema é que nós, como igreja, muitas vezes queremos formatar as pessoas para pensar, fazer e agir da mesma forma como nós. Personalidade igual, vestimentas iguais, opiniões secundárias iguais, e nós não podemos fazer isso, porque as Escrituras não exigem isso de nós. O que ela exige é aquilo que vai direcionar para a nossa fé. Não estamos falando aqui de roupas que poderiam provocar a sensualidade, não. O que está aqui que é essencial, não abrimos mão. Mas o que não é essencial, há a liberdade para que você possa, então, com temor, você poder decidir. É preciso retirar, então, uma certa rigidez que nós colocamos aí. Para que as pessoas, então, possam entender que elas podem ter a personalidade delas, com temor diante de Deus, as escolhas delas, e mesmo assim elas serem cristãs. Não é? Mas vejam só que interessante, então, o que é que Paulo vem dizer nesse mesmo versículo, como é que essa unidade na diversidade acontece? Ele está clamando, então, ao Deus da paciência e da consolação. A fonte dessa unidade não somos nós, não é o nosso esforço, não é o nosso desejo, não, é Deus quem vai fazer isso em nós. Por quê? Porque há um egoísmo dentro de nós, onde nós queremos que tudo aconteça do nosso jeito, de como nós achamos que é o melhor, de como nós crescemos, às vezes aprendendo que era daquela forma e vai ter que continuar sendo daquela forma. Deus vai então quebrando o nosso coração para nos fazer entender que dentro da sua igreja, do seu povo, existem pessoas de personalidades diferentes, de escolhas diferentes, para que em tudo isso Ele gere em nós a unidade. Porque nós então precisamos servir. Nós falamos sobre isso, nós vamos pregar o Evangelho. Isso é uma responsabilidade nossa. Mas nós precisamos entender que esse Evangelho vai trazer pessoas diferentes para o nosso meio. Personalidades diferentes, além dessas que já estão aqui, que são completamente diferentes de você e de mim muitas vezes. Veja então que o apóstolo Paulo está clamando, neste mesmo versículo, ao Deus da paciência para que haja o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, o espírito de unidade, mas que isso seja segundo então Cristo Jesus. Não é qualquer unidade que ele está falando aqui. Não é qualquer base que vai então gerar a sua unidade. E aqui é algo importante que nós precisamos pensar, porque existem muitos amigos dentro da igreja, é normal. Relacionamentos de maior intimidade. Mas o que é que faz eles serem tão próximos? O que é que está gerando a unidade entre as pessoas dentro da igreja? Porque pode ser que essas pessoas sejam unidas por outras questões, por outras posturas, por escolhas pessoais, e não por aquilo que Cristo Jesus fez. O que acontece então quando essa pessoa muda de opinião e ela faz parte da igreja? Ela está dentro da igreja como corpo de Cristo e não era Cristo que trazia essa unidade entre os relacionamentos. Quando a pessoa muda a opinião que é secundária e não essencial, essa pessoa começa a ter dificuldade de estar dentro da igreja. Por quê? Porque ela não está com as pessoas por causa de Cristo, por causa do que Ele fez. Ela está pelas suas escolhas pessoais. E é muito fácil dessa pessoa sair da igreja.
porque fulano de tal começou a pensar diferente de mim. Eu achava que a melhor cor para os bancos da igreja eram verdes. Vamos mudar para preto agora. Conversei com fulano de tal que pensava que era verde também. Ele falou que não. Ele gosta de preto no banco. Não é meu lugar mais aqui. Vejam a que ponto nós chegamos. Estar dentro da igreja, fazer parte do corpo de Cristo e participarmos como irmãos, ter unidade por aquilo que é secundário, aquilo que não é essencial. Exigir então posturas dos outros irmãos que as Escrituras não exigem. Pois veja então, o que Paulo está falando é que o próprio Deus é quem vai gerar esta unidade, mas que é uma unidade então que vem por meio de Cristo Jesus. Como é que você deve viver? O que é que você deve fazer? Aquilo que Cristo Jesus então determina para que você faça, para que você viva, isso você não pode abrir mão, e é isso que vai gerar em nós cada vez mais intimidade, porque é nele que nós então estamos alicerçados. É nele. Era o que Jesus Cristo fez por nós, que nós então como igreja agora estamos aqui para servir, para viver uns com os outros. Veja então na continuação do texto o que Paulo vem dizer no versículo de número 6. Vejam só, esta unidade que Deus vai conceder, que é a oração de Paulo, ela vai trazer então uma só voz. Ela vai trazer então atitudes onde eles vão estar vivendo o mesmo pensamento internamente e externamente. Esta é a tradução que nós temos, né? Se você tem a mesma que a minha, Almeida atualizada, se você então pegar uma tradução, a Nova Versão Internacional, ela traz estas outras expressões aqui. Concordemente, para que com um só coração e uma voz, uma só boca vocês então glorifiquem. Veja que Paulo está falando então que essa unidade que ela é gerada por Deus através de Cristo Jesus, para que todos possam pensar da mesma forma naquilo que é essencial e possam ter então a liberdade para dialogar sobre aquilo que não é essencial, eles possam então ter atitudes que são visíveis, externas, e atitudes então que brotem do interior, daquilo que o Senhor está promovendo no nosso íntimo. Veja então que Paulo está mostrando aqui é que não é apenas algo superficial que nós vivemos. Não é uma unidade apenas pelo momento, não. Aquilo que Cristo Jesus fez permanecerá, e esta unidade que brota de um só coração, brota do interior, ela vai permanecer, independente das circunstâncias. E ela vai continuar sendo expressa através das nossas atitudes, através dos relacionamentos então que nós temos, da vida uns com os outros. Não vamos abrir mão disto por causa dos momentos em que nós passamos. Isso vai levar então à glória de Deus. Esta unidade não é para nós, mas é para glorificar ao Senhor, para honrar ao nosso Deus, por aquilo que Ele então tem feito por nós. Então veja, quando você olha a nossa realidade, o que é que te impulsiona a estar com os irmãos desta igreja? O que é que te impulsiona a querer ouvir os irmãos? A estar junto com as pessoas? A ir na casa uns dos outros? A terminar o culto e conversar, compartilhar a vida? Tem que ser então Cristo Jesus. Esse é o nosso elo. Ele é quem gera então o padrão, né, para nós então podermos viver a unidade e glorificar ao próprio Deus. O apóstolo Paulo então, nesta oração, que ele clama ao Senhor pelos irmãos da igreja de Roma, ele diz no versículo 7 uma exortação aqui. Portanto, acolham uns aos outros como também Cristo vos acolheu.
O apóstolo Paulo está então trazendo uma orientação para a igreja do Senhor, onde é preciso haver este acolhimento, esta aceitação uns pelos outros, naquilo que não é essencial, naquilo que é secundário. Nós precisamos estar com uma mente propícia a ouvir os outros, a entender o que fez eles chegarem a essa postura, a tomar essas decisões, e se isso não vai interferir na fé, não vai interferir no Evangelho, não está contra as Escrituras, porque está então de acordo com aquilo que o Senhor diz, a fé dessa pessoa, aquilo que não é essencial, não tem problema, nós precisamos aprender a aceitar, a acolher essas pessoas, para conviver com elas. Existem muitos momentos onde nós então nos afastamos das pessoas, deixamos de acolher essas pessoas, deixamos de conviver com elas, por aquilo que não é essencial, que ela vive diferente, que ela escolheu de forma diferente. Estamos então perdendo de viver a comunhão, de viver uns com os outros, de desfrutar aquilo que o Senhor então conquistou por nós na cruz. O que nós estamos vendo aqui não é então uma orientação para que você possa, agora em todos os momentos, receber e deixar com que as pessoas façam o que elas quiserem da vida delas, aceitar o pecado delas. Não é isso que Paulo está dizendo aqui, mas é ter bons relacionamentos, é saber acolher as pessoas, entender as pessoas. Por quê? Foi isso que antes Jesus fez por nós. Quando ainda éramos pecadores, como Paulo vem dizer no capítulo 5 da sua carta, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós. Ele tem uma atitude de sacrifício pelos pecadores. Como é que nós nos comportamos quando nós olhamos pessoas com pensamentos diferentes? Nós acolhemos ou julgamos? Nós nos afastamos ou nós nos aproximamos para conhecer e entender a realidade que essas pessoas estão vivendo? Talvez elas precisem de alguém maduro na fé, como você, para poder chegar diante dela e orientar, porque aquilo que é essencial ela está deixando de lado. Mas também entender que aquilo que não é essencial, que talvez ela traga na sua mente como um peso, ou um fardo, e algo que talvez não tenha problema ela manter na vida dela, ou que é algo que ela está então abandonando conforme ela passa a lutar em favor do Evangelho, na sua santificação. Porque você vai encontrar pessoas dentro da igreja que têm muitas falhas. E você vai dizer assim, bom, mas como é que essa pessoa ela é crente e ela está dentro da igreja e ela faz isso? Ela está num processo, nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos uns dos outros para lutar e vencer essas dificuldades. Mas você vai conhecer pessoas que não são fáceis de relacionamento por causa da personalidade delas. O que é que Paulo está dizendo então que nós devemos fazer com elas? Vamos ignorá-las, Vamos rejeitá-las. Vamos deixar elas num canto porque elas são muito difíceis de lidar. Não, Paulo está dizendo, acolham. Assim como Cristo Jesus fez, nós devemos também fazer uns com os outros. É o amor sacrificial que nós vemos então Jesus demonstrar, é o mesmo amor então que nós precisamos demonstrar uns pelos outros. É ser então imitadores de Cristo Jesus, assim como Paulo vem dizer em vários momentos, assim como eu sou de Cristo, sejam assim também meus imitadores. O que nós precisamos então pensar para nós concluirmos algumas perguntas é quantas vezes você já esteve dentro da igreja, ou numa programação da igreja, num evento que estava acontecendo, e você se sentiu rejeitado, ou você não se sentiu tão acolhido quanto você então achou que iria ser. Um grupo se fecha num canto, começa a conversar, e você de repente fica ali isolado. Quantas vezes você já se sentiu assim? Em lugares que o acolhimento deveria estar presente, que o amor uns pelos outros deveria ser presente. Talvez você já tenha ido visitar uma outra igreja, uma outra cidade, irmãos que não te conhecem, ignoram sua presença.
Quando nós falamos então deste acolhimento, que é aquilo que Cristo fez, nós não devemos então fazer só uns pelos outros, porque isso deve ser algo presente na nossa vida em todos os relacionamentos. Quando você pensa naqueles que estão chegando, naqueles que são de fora deste contexto religioso, como é que você age para com eles? As pessoas chegam na igreja, visitam a igreja e elas saem como se ninguém soubesse da existência delas, como se você não se importasse com a presença delas no nosso meio, indiferentes. Ou você é aquele que acolhe, que demonstra esse amor, que você quebra a barreira que tem entre você e essa pessoa que não é cristã ainda, que não entende como é que funciona a questão da religiosidade neste local, nos parâmetros, sistema de culto, como é que funciona. Ela não sabe, ela se sente às vezes como um animal acuado e ela está esperando alguém chegar perto dela para quebrar essa barreira. O que é que nós fazemos para que as pessoas se sintam bem acolhidas no nosso meio? O que é que nós fazemos para que as pessoas se sintam bem acolhidas e voltem? Porque elas entenderam que aqui se vive aquilo que é ensinado. Porque cabe a cada um de nós. Nós falamos aqui sobre o evangelho distorcido e entendemos, vimos vários textos. Eles até repetiram para nós a mesma mensagem, mas de maneiras diferentes por causa dos contextos das cartas escritas. Mas como é que nós vamos transmitir esse evangelho se o nosso relacionamento está defeituoso? Por isso nós precisamos então reconhecer as dificuldades que nós temos de aceitar as pessoas, para acolher as pessoas, porque elas são diferentes, têm personalidades diferentes. Se nós não aprendermos a trabalhar esses pontos, nós jamais vamos viver a verdadeira comunhão que o Senhor então nos proporciona. Nós vamos continuar com divisões, grupos. E na igreja do Senhor nós somos chamados para ser um só povo. Somos irmãos, somos uma família. É preciso então olhar para si mesmo e identificar o que é que te impede de se unir com os outros, de se relacionar com as pessoas. Para que a partir de cada um de nós, esses relacionamentos então eles possam ser restaurados com a graça do nosso Deus. Eu desejo que o Senhor nos abençoe, nos dê fé, sabedoria, para poder viver cada vez mais aquilo que é agradável a Ele, nestes locais e onde nós estivermos, para que as pessoas saibam que nós somos filhos de Deus na prática e não só no discurso. Que Deus nos abençoe para que tenhamos fé, para nós então abrirmos mão do nosso orgulho e aprendermos a acolher cada vez mais, não só os irmãos, mas como aqueles que estão chegando, aqueles que estão vindo para conhecer o Evangelho através dessa igreja, nas programações, nos cultos, nos estudos, e que assim essas pessoas possam ficar, ouvir e pela graça de Deus, pelo Evangelho pregado e ensinado, venham se render ao nosso Senhor. Alguém gostaria de comentar alguma questão sobre esse estudo que estamos começando? Vamos. Certo. Uhum.
Sim. Uhum. Sim. Eu acho que isso se torna pior quando você pensa no contexto daquele que não é desse meio. Vamos imaginar, né? Você estava nessa situação. É estranho você ser considerado como ninguém, né? É a indiferença, né? Mas pior é para aquele que não é da igreja, não é desse contexto, e ele entra. Às vezes não volta. Sim. Aham. Conhece. É uma postura errada, né? E se afasta desses textos. Sim. Aham. Esse daí deve ser de alguma igreja, né? É muito importante a gente se preocupar uns com os outros e com aquele que está passando. Às vezes é de uma igreja. Isso. Isso. Precisamos olhar, né? O que é que nos impede de fazer isso, de acolher, né? Para mudar esse tipo de postura, né? Mas alguém quer comentar alguma questão? Queria acrescentar?